Se você não gosta de mudanças, é melhor começar a mudar de ideia sobre elas. Porque, sabe, a única coisa na vida que não muda é Deus. Eu faço o que eu faço porque eu vi o poder de Deus transformar a minha própria vida. E Ele vai fazer isso por você. A chave de tudo é encontrada na Palavra de Deus. Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. Bem, muitas coisas mudam ao longo da nossa vida, não é? Nós mudamos. Sabe, à medida que você envelhece, muda de ideia sobre as coisas, como quando alguém está na casa dos 20 anos e não consegue entender o que é querer ficar em casa todas as noites, sabe? E descansar. Quando você chega por volta dos 50, 60, você pensa, eu não quero ir. Acho que vou ficar em casa. As pessoas em nossa vida mudam e às vezes isso é desafiador para nós, porque elas mudam e talvez não queremos que elas mudem, sabe? No entanto, temos que respeitar o direito das pessoas de fazerem mudanças em suas vidas. Nossos filhos crescem, saem de casa. Às vezes isso te deixa feliz, às vezes não. E sabe, eles têm suas próprias famílias e então as coisas mudam e eles não. Especialmente se você tem um relacionamento próximo com seus filhos, então eles não têm a mesma quantidade de tempo para você que tinham antes. Isso é desafiador. E me lembro, eu o chamo de meu bebê, ele tem 44 anos, mas, sabe, nós tivemos 3 filhos e depois nós tivemos ele. Então, ele é meio que algo especial, sabe? Então, ele se casou e eles moram bem perto de nós, mas sua esposa estava grávida e ele simplesmente não tinha mais tempo para mim, como ele tinha. Nós éramos muito próximos e eu me lembro de dizer algo para ele um dia sobre eu não vejo você mais, ou algo assim. Isso fez com que ele sentisse que eu estava reclamando por não vê-lo. E ele me disse algo que nunca vou esquecer. Ele disse, eu gostaria que você não me fizesse sentir que eu sempre tenho que provar a você que eu te amo. E assim precisamos ter cuidado. Eu não percebia que era assim que isso estava chegando para ele. E você tem que abrir mão das coisas. À medida que as coisas mudam, você tem que abrir mão de algo. E depois tudo muda de novo. Como uma das minhas filhas, ela teve 4 filhos. E assim ela passou por uma temporada de um bom número de anos em que ela não teve muito tempo para mim, sabe? E agora ela é minha assistente, nós estamos juntas o tempo inteiro, sabe? Então, a vida é cheia de mudanças e as mulheres passam por algo chamado climatério. Isto é realmente muito interessante. Dependendo de quem você é e como está a sua saúde quando isso vem, mas algumas mulheres têm um tempo muito difícil. Eu passei por momentos difíceis porque eu tive câncer de mama e não podia tomar nenhum tipo de hormônio. Fiz uma esterectomia e isso me lançou nesse climatério e muitas mudanças vieram, sabe? Quando você não tem tempo para ir devagar e de repente, de um dia para o outro, você está lá, você não viveu até sentir aquele calor repentino a cada 45 minutos. E então, os amigos vêm e vão na nossa vida, sabe? Você pode ter um amigo que acha que será seu amigo para sempre e algo muda na vida deles e realmente não há nada de errado. Eles não estão bravos com você, nem você com eles, mas a vida deles simplesmente muda e não estão mais lá. Os nossos desejos mudam. O mundo muda ao nosso redor, temos que nos adaptar a algumas coisas, mas a outras temos que resisti-las. Nossos corpos mudam
Eu vi todos assim. Sim. Às vezes, você chega ao ponto de sentir que alguma coisa dói em algum lugar o tempo todo, sabe? E assim, então, a mudança é parte da vida. Aí, sabe, algumas pessoas lidam melhor com a mudança do que outras. Algumas simplesmente odeiam as mudanças. Algumas pessoas conseguem fluir um pouco melhor, mas é como eu disse, você também pode. Você não gosta de mudanças, é melhor você mudar de ideia sobre elas. Porque, sabe, a única coisa na vida que não muda é Deus. Sabe? E isso é realmente maravilhoso quando pensamos nisso, porque Ele é a rocha. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele sempre te ama, Ele estará sempre com você, Ele é sempre para você. Deus nunca muda, Ele é fiel, sempre fiel. Nunca vai decepcioná-lo. Eu acho importante entender o processo e a anatomia da mudança, sabe? Porque a mudança é um processo, especialmente quando se nós estamos mudando, se Deus está nos mudando, fazendo mudanças em nossas vidas. Eu espero que alguns de vocês que estiveram aqui ontem e estão aqui nesta manhã entendam que tem coisas em sua vida que realmente precisam mudar. Quantos aqui sabem que tem coisas em sua vida que precisam ser mudadas? E eu quero ser honesta com você em dizer que não vai ser fácil e provavelmente você não vai gostar. Mas se você não seguir em frente e passar por isso, então você verá isso aparecer em sua frente em algum momento. Então o melhor conselho, na verdade, é cerrar os dentes e passar logo. E então superar isso, porque qualquer coisa que Deus esteja tentando mudar em sua vida vai te levar para um lugar melhor. Amém? Deus nunca faz nada em nossas vidas que não seja para o nosso bem. Ele nunca diz para você fazer ou não fazer algo que não seja para o seu benefício. Não importa o que você pense no momento, isso é para o seu benefício e você verá isso eventualmente. A mudança é assustadora, porque gostamos de estar no controle, de saber o que vai acontecer e, com Deus, honestamente, se formos realmente honestos, você nunca sabe o que vai acontecer. Sabe, muitas coisas mudam de repente e nós, nesses momentos, precisamos confiar em Deus, precisamos confiar em Deus. Sabe, é maravilhoso quando você não entende para você poder confiar. Isso te leva para um lugar de paz. Porque há muitos mistérios em Deus, há várias coisas que nós pensamos. O que está acontecendo? Eu não sei, eu não entendo por que isso está acontecendo comigo. Por que você não me ajudou com isso? Temos muitos porquês em nossa vida, mas alguém já reparou que você pode perguntar a Deus por quê, mas Ele raramente responde? E Ele quer ouvir não um porquê, mas um eu confio em Ti. Agora, não é errado perguntar a Deus por quê, mas Ele raramente nos conta. Então, é melhor só confiar em Deus. Confiança é uma coisa maravilhosa, sabe isso? A paz de Deus e o descanso de Deus é tão maravilhoso. E tem de ser contente e feliz onde está no caminho para onde você está indo. Porque sempre estamos indo para algum lugar. E se você nunca ficar feliz aqui, você nunca será feliz aqui, e aqui também você não será feliz. Há um destino para o qual todos nós nos dirigimos, mas a maior parte da nossa vida nós passamos à espera de algo. Sabia disso? O que quer que esteja esperando agora vai acontecer e você vai ficar feliz e depois começará a esperar por outra coisa. E tudo faz parte, fomos construídos para progredir.
Fomos construídos para nos mover para a frente. Nós simplesmente não ficamos satisfeitos em um lugar por muito tempo e já queremos passar para outra coisa bem, se eu disser eu preciso mudar, o que certamente sempre preciso, nós temos que aprender a estar satisfeitos conosco, onde estamos, enquanto Deus está nos mudando. Entende isso? Porque se você não aprender, sempre vai estar infeliz consigo mesmo. E não é isso que Deus quer. Ele quer que você se divirta e esteja feliz consigo e saiba que, enquanto Ele está mudando você, Ele ainda te ama exatamente onde está. Amém? Aliás, de fato, posso te dizer uma coisa. Deus nunca vai te amar mais do que Ele te ama nesse exato momento. Não importa o quanto você se comporte melhor, Ele não vai te amar mais só porque você se comporta melhor. Você deve se comportar melhor porque você o ama, não para fazê-lo te amar mais. Veja, o amor de Deus é perfeito, Ele é amor e Ele ama você com amor perfeito. E eu vou sugerir algo para você que realmente foi algo grande na minha vida. Em 1 João 4:16, na Bíblia Amplificada, diz que devemos ser conscientes e cientes do amor de Deus. Então, quero encorajá-los a começar a buscar o amor de Deus em sua vida. Porque Ele está sempre fazendo muitas coisas, apenas pequenas coisas, que são únicas e particulares para nós. Elas podem não significar muito para outra pessoa, mas você sabe que é Deus. E é bom ficar atento, eu oro por isso. Acho que ser atento é um dom. Ore para ser atento. Deus, eu quero estar ciente disso, se há pessoas ao meu redor que estão sofrendo, que eu posso ajudar, eu quero estar ciente disso. Ou se você está fazendo algo maravilhoso na minha vida e eu estou deixando passar, quero estar ciente do que você está fazendo. E ficamos tão ocupados e nos movemos tão rápido que muitas vezes não tomamos ciência do que está acontecendo ao nosso redor. E assim, a mudança vem e muitas vezes tememos porque queremos estar no controle. Mas temos que enfrentar as coisas, não fugir delas e ter medo delas, sabe? A maioria das pessoas diria que algo precisa mudar. Eu acabei de terminar um livro. Constantemente digo que estou terminando um livro, mas isto é verdade, ele se chama Algo Precisa Mudar na Minha Vida. E praticamente todos nós podemos dizer isso em algum momento. E muitas vezes nós nem sabemos o que precisa ser mudado. Nós só temos essa sensação, algo precisa mudar na minha vida. Sentimos uma insatisfação. Eu sempre digo, o riacho secou. Elias foi alimentado e descedentado durante a fome pelo riacho chamado Cerite. E assim ele bebia a água daquele riacho, os corvos levavam comida para ele de manhã e à noite. Mas então a Bíblia diz uma coisa interessante, o riacho secou. E às vezes nosso riacho seca. Sabe, Deus está fazendo algo em nossa vida, isso nos satisfaz e tudo é tão bom, e então de repente aquilo seca. E o próximo lugar que Deus enviou Elias não foi muito promocional. Deus lhe enviou a uma viúva pobre, deprimida, em extrema pobreza e suicida. E então você diz, hã? Sim, ele disse, vou te mandar para uma viúva e ela vai te alimentar. Bem, quando ele chegou lá, ele disse, me dê um copo de água e me faça um bolo. E ela disse, bem, nós não temos comida o bastante.
Só temos óleo e farinha para eu e meu filho fazer uma refeição e depois vamos morrer. Deus, que lugar bom para onde o Senhor me enviou. Eu liderei um estudo bíblico doméstico por 5 anos e então senti Deus dizer: eu quero que você pare com isso agora e eis que faça uma coisa nova. Você já ouviu isso? Eis que faça uma coisa nova. Bem, a próxima coisa foi que por 1 ano eu não fiz nada. Deus meio que educadamente colocou-me em uma prateleira e foi um grande ano de testes para mim. Porque eu tinha essa grande visão de ensinar a palavra em todo o mundo, sabe? E aqui eu passei de ensinar naquele pequeno estudo bíblico de 25 pessoas para não fazer nada. Mas realmente, Deus estava usando aquele ano para me preparar para a próxima coisa. E eu não estava fazendo nada, mas Ele estava fazendo muito aqui dentro de mim. E, na verdade, a principal coisa que Deus fez naquele ano foi que Ele me ensinou, através de algumas coisas, que eu não poderia ser como outra pessoa, eu tinha que ser eu. O diabo, através de algumas pessoas, estava meio que me convencendo de que eu precisava ser uma mulher normal e comum. Porque na época, quando eu comecei a ensinar, isso era... Você não fazia isso? As mulheres não faziam isso? Havia pouquíssimas mulheres. Talvez um punhadinho no mundo fazia isso, e certamente ninguém no meu círculo fazia isso. E eu pensei, quando Deus me chamou, que todo mundo ficaria animado, porque eu estava animada, mas ninguém ficou. Me pediram para sair da minha igreja. A maioria dos meus amigos virou as costas para mim, muitos familiares também, e aquele foi um momento muito solitário e difícil para mim, onde tudo na minha vida estava mudando e parecia que tinha virado de cabeça para baixo, sabe? E quando Deus chama você para fazer algo, nem sempre você se sente bem. E o diabo está sempre onde algo de bom está acontecendo. E ele vai tentar fazer com que essa coisa boa pareça ruim. Você já reparou que quando você está tentando fazer algo bom, recebe todo tipo de oposição vindo contra você? Então, eu tentei ser normal, sei lá o que é isso, e eu tentei ser como a esposa do meu pastor. Ela era realmente doce e gentil e, sabe, paciente e muito submissa ao marido, e isso me... Se aquilo era ser normal, não estava funcionando para mim, sabe? E aí, minha vizinhanlada era a senhorita das artes, ela tinha um jardim e fazia as roupas da família e assim. Eu tentei jardinagem, tentei costurar e odiei tudo aquilo, sabe? Mas foi. Então Deus pegou aquele ano e me ensinou que eu tinha que ser eu. E honestamente acho que essa é uma das razões pelas quais o nosso ministério tem sido bem sucedido, se você quer saber a verdade. E espero que isso não soe errado, mas eu praticamente fico longe deste canto e daquele outro, e eu só passo tempo com Deus e tento fazer o que sinto que Ele quer que eu faça. É bem perigoso ser muito influenciado pelo que as outras pessoas estão fazendo, sabe? Porque o que os outros estão fazendo pode não ser e provavelmente não é o que Deus quer que você faça. Deus, Ele tem um plano individual para cada um de nós. E principalmente os jovens que estão começando no ministério. Eu sei, eu fiz isso, eu tentava marcar encontro com várias pessoas que já estavam fazendo algo para que eu pudesse buscar conselhos. E honestamente, eu não entendia, mas todas as vezes que eu tentava não dava certo, sabe?
Não conseguia marcar, ou se conseguisse era cancelado na última hora. E eu pensava, Deus, por que não, sabe? Bem, finalmente, é claro, isso foi há muito tempo, quando Dave e eu fomos para a TV, nós estávamos pregando em um lugar onde um outro homem que tinha um ministério de TV pregava também. Então pensei, vou marcar um encontro com ele e entender mais a respeito de TV. E então eu disse a ele, estamos nos preparando para ir para a TV. Você tem alguma recomendação? E ele disse, sim, não faça isso. Eu pensei, bem, não era isso que eu queria ouvir. Quantos de vocês entendem o que estou dizendo? Sabe, você tem que ouvir de Deus sobre o que deve ir e fazer. Todos os seus amigos podem estar indo para a reunião de oração de manhã na quarta na igreja, não significa que você tem que ir. Você tem que sentir que é Deus que está te mandando fazê-lo. Então, aquele ano que eu achava que nada estava acontecendo, foi um ano muito importante na minha vida e talvez agora você sinta que Deus te colocou numa prateleira em algum lugar e você não entende o que está acontecendo. Ou talvez seu riacho secou e você sente que recebeu um rebaixamento em vez de uma promoção. Mas talvez esse rebaixamento vá te levar a uma promoção maior do que você jamais poderia imaginar. Às vezes você tem que ficar parado e esperar essas coisas acontecerem. O que fazemos quando percebemos que as coisas não são como deveriam, que algo precisa mudar? Bem, algumas pessoas ficam com raiva, algumas culpam os outros, outras se deprimem, algumas se afundam em autopiedade. Algumas assumem a responsabilidade de fazer algo a respeito. Se você quer mudança, às vezes terá que mudar. Você precisa ser a mudança que quer ver, sabe? Amém? Se você não gosta da maneira como as coisas estão indo em sua vida, então talvez precise tomar uma decisão de mudar, sabe? Eu cheguei num ponto em que eu estava reclamando o tempo todo da minha agenda, eu estava muito ocupada e não tinha tempo para nada, e eu estava sempre reclamando. E Deus me disse um dia, se você não gosta dos seus horários, mude-os. Foi você que quis assim. Espero que isso tenha servido para alguém aqui. E não é verdade, nós reclamamos de tudo o que temos que fazer, mas somos nós que escolhemos. Você não gosta disso? Você é o único que pode mudar isso? Tudo o que precisa fazer se sentir que está muito ocupado é fazer uma lista de tudo que está fazendo, orar sobre ela, e agora então passe pela lista arriscando tudo aquilo que não está dando frutos, que só está sugando o seu tempo, mas não dando frutos. E então depois volte e risque tudo aquilo que está fazendo pelo motivo errado. E quer saber? De repente você terá mais tempo do que poderia querer. Preciso repetir isso, porque esse foi um conselho muito bom, isso mesmo. Deus não nos chama para sermos frenéticos e deslumbrados e frustrados e correndo como uma galinha com a cabeça cortada o tempo todo. Agora ouça o que vou te dizer. Deus, ele nunca vai te dar tanto para fazer que vai deixá-lo frustrado. Eu vou deixar isso, sabe? Isto é um selá. Sabe, em alguns salmos, no final dos versos diz, selá, isso significa pare e pense calmamente sobre isso. Às vezes, quando eu estou pregando, eu digo algo que eu sinto que é importante o bastante para que eu precise parar e deixar as pessoas que elas absorvam isso antes de passarmos para a próxima coisa. Deus nunca vai te dar tanto para fazer que você tenha que ficar frustrado o tempo todo para poder fazê-lo. Amém?
E Ele não te dará tanto para fazer que você tenha que ficar sempre preocupado sobre onde vai conseguir o dinheiro para fazer. Aquilo que Deus ordena, Ele arca. Eu nunca precisei chegar na TV e dizer: se você não mandar o dinheiro, eu vou ter que sair do ar. Não foi você que me colocou lá? Então você não pode me tirar de lá. E se Deus quiser que eu tenha dinheiro e Ele te cutucar para isso, e você não o fizer, Ele vai encontrar alguém que o faça. Nós precisamos deixar de lado o que ficou para trás quando percebemos que aquilo não é mais o melhor para nós, que Deus já terminou com aquilo. As coisas por um período de tempo, e então Ele termina com elas. E eu ensinei naquele estudo bíblico caseiro por 5 anos e por um tempo não fiz nada. Depois fui trabalhar numa igreja em Santo Luz por 5 anos. E foi maravilhoso, mas foi horrível. Você já passou por algo assim que é maravilhoso, mas ao mesmo tempo horrível? Eu trabalhava na equipe da igreja, eu amava, mas havia muitas coisas que eram bem difíceis para mim. Sentia que não estava sendo tratada direito, que não estava ganhando aquilo que era justo. Queria fazer as coisas e eles não me deixavam, mas por outro lado foi onde eu fui ordenada e eu estava tendo todos os tipos de oportunidades para pregar e ensinava na escola bíblica 3 vezes por semana, podia fazer a maior parte das pregações quando o pastor não estava. E assim eu estava tendo muitas oportunidades, mas eu tinha que estar sob a autoridade de outra pessoa e eu não era muito fã disso, sabe? E vou dizer algo que alguns precisam ouvir. Você não está apto a estar em autoridade até que você saiba como estar debaixo de autoridade. Se lá veja, se você é do tipo de pessoa que ninguém pode te dizer nada, então você não tem nenhuma capacidade de ter autoridade sobre outras pessoas, porque sabe o que vai acontecer? Você vai maltratá-las. E às vezes Deus vai colocá-lo em lugares não para que você possa aprender o que fazer, mas para que possa aprender o que não fazer. E nós ainda somos amigos dos pastores daquela igreja. Eu agradeço a Deus pela oportunidade que eles me deram, mas o pastor era jovem, eu também era jovem. Nós dois cometemos erros e almoçamos juntos há pouco tempo e ele estava falando sobre algumas das coisas que ele gostaria de saber, que só agora ele sabe. Então, algumas vezes a forma como fui tratada, aquilo não estava certo. Mas aquilo me ensinou o que não fazer com outras pessoas. Quantos sabem que às vezes a única maneira de não ferir alguém é você ter sentido a mesma dor daquela pessoa? Então alguns aqui estão passando por algumas coisas agora que não entendem e não parecem justas, mas vivemos a vida para frente e a entendemos olhando para trás. O que você está passando agora e não entende, você olhará para trás mais tarde e vai dizer: ah, sim, agora eu entendo tudo. Então, em tudo que você passar, você deve confiar em Deus. Sabe, tem pessoas na Bíblia que cometeram erros terríveis e, ainda assim, decidiram se acertar com Deus e isso mudou o destino delas. Então eu quero encorajá-lo aqui hoje. Se você está aqui neste lugar ou assistindo pela televisão,
Não existe ninguém que esteja tão longe que não possa ser redimido. Você pode estar numa prisão assistindo e... quem sabe você pode sair e ser um dos maiores pregadores que já viveu nesta terra? Eu vou repetir, não há ninguém que tenha ido tão longe que não possa ser redimido. Jacó e Esaú, eles eram gêmeos. Esaú nasceu primeiro. E quando eles saíram do ventre, Jacó estava segurando o calcanhar de Esaú. Digo que antes que saísse do útero, ele já estava tentando passar na frente. E ele fez algumas coisas que não estavam certas. Ele roubou o direito de primogenitura do seu irmão. Esaú também cometeu erros porque vendeu seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Ele desrespeitou seu direito de primogenitura. Então os dois realmente estavam errados, mas quando o pai deles estava morrendo, então o primogênito recebia a herança, o dinheiro, e ele se tornava o chefe da família e ele recebeu uma bênção especial do seu pai, que era extremamente importante para eles. Não entendemos o poder da bênção como eles entendiam. Gostaria que entendêssemos melhor. E assim o pai sabia que já era hora de morrer e ele queria passar essa bênção para o filho. E então a mãe de Jacó, que também era mãe de Esaú, é claro, ela queria que fosse ele que recebesse aquela bênção. Então ela o fez fingir ser o seu irmão Esaú. E assim ele fez e o pai o abençoou. E uma vez que ele o abençoou, não podia voltar atrás. E assim, então ele passou anos fugindo do seu irmão, com medo dele, por causa do que tinha feito. E sabe, quando fazemos coisas erradas, até nos arrependermos e consertarmos, nós estaremos sempre fugindo de algo. Amém? Bem, em Gênesis 32, do 22 ao 28, Jacó finalmente se cansou da forma como estava vivendo. E sabe, quando você finalmente ficar farto da maneira como está vivendo, você fará praticamente qualquer coisa para acertar as coisas em sua vida. Amém? E assim, diz, ele se levantou naquela mesma noite, levou suas 2 mulheres, suas 2 criadas, seus 11 filhos, e assim passou pelo vale de Jaboque. E ele os tomou e os mandou atravessar o ribeiro e também mandou passar tudo o que ele tinha. Então, eu amo isso, porque Jacó chegou a um ponto em que ele disse: eu não me importo se perder tudo. Eu tenho que acertar as coisas com Deus. Talvez alguém aqui nesta reunião ou alguém assistindo pela TV, você esteja no ponto em que pensa: não posso mais continuar assim. E não importa o que for preciso, vou me acertar com Deus. E se você está aqui, este é um ótimo lugar para se estar. Um lugar maravilhoso para se estar. Não fique sentado aqui pensando: sim, eu estou. Certifique-se de prosseguir quando for embora. E Jacó foi deixado sozinho, e um homem, está escrito com H maiúsculo, pois era o anjo do Senhor, veio e lutou com ele até o amanhecer. Por acaso você já teve uma luta com Deus? Vamos lá. Onde ele fica tentando fazer com que você faça algo e você fica tentando fazer com que ele mude de ideia? Bem, eu posso poupar o seu tempo. Deus não vai mudar de ideia.
Mas e você vai mudar de ideia ou vai continuar lutando com Deus? Vamos lá. Eu tenho uma sensação no meu coração agora de que tem uma mulher aqui hoje e você está tendo alguns problemas em seu casamento e está 100% convencida de que a culpa é toda do seu marido. Mas Deus quer que você saiba que não é. Ele quer que você olhe para si mesma. O que quer que você queira fazer com isso, pode fazer. Eu tinha certeza que todos os meus problemas eram culpa do Dave. E um dia eu estava orando para que Dave mudasse. Quero dizer, orando agressivamente para que Deus mudasse o Dave. E Deus disse, o Dave não é o problema. E eu pensei, então quem é? Só tem eu e ele aqui? Sabe, eu não conseguia conceber que era eu. Você sabe como é fácil ser enganada por si mesma? Sabe, uma das moças que trabalha conosco em nossa equipe está aqui e ela disse ontem à noite, durante o culto, que ela e o marido tiveram uma semana meio difícil, estavam discutindo muito e não se dando bem. E então ela estava orando por ele. Eu acho que somos muito engraçadas. Acho engraçado agora. Quando estava passando por isso, eu não achava engraçado, claro. E ela estava orando por ele, e assim, ontem à noite, durante o culto, ela finalmente disse a Deus, agora, Deus, se eu estiver fazendo algo errado, que eu preciso mudar, então, mostre-me. Então Deus falou com ela, você tem que ser mais gentil. Então, quando terminei de pregar ontem à noite, e o fogo realmente desceu, e ela ficou no engarrafamento indo para o hotel ontem à noite, sabe? E ela teve tempo para pensar e ela disse, eu finalmente acabei ligando para o meu marido, pedi desculpas e disse a ele que Deus me disse que eu precisava ser mais gentil. E sabe, às vezes as coisas não vão se endireitar em sua vida até que você assuma a sua parte da responsabilidade. Vamos, pare de culpar todo mundo pelos seus problemas. Eu disse, pare de culpar os outros por tudo aquilo que está errado e, pelo menos, pergunte a Deus. Tem algo que eu preciso mudar? É altamente improvável que ele lhe diga, não, você está fazendo tudo certinho. Quero dizer, talvez. Mas Deus me mostrou como era viver comigo e eu chorei por 3 dias, gente. Eu não sabia que era tão ruim. Sabe, ele mostrou-me que eu era controladora, manipuladora, egoísta e egocêntrica. Cara! E parecia que Deus estava sempre lidando comigo sobre algo. Sempre eu, sempre eu, sempre eu. Sabe, a gente vive repetindo, é sempre eu, é sempre eu. E a questão é que Deus só lida com você sobre a sua parte. Então, você sente que é sempre você. Eu me lembro de dizer ao Dave uma vez, Deus está lidando com você sobre alguma coisa? Porque, cara, ele estava lidando comigo sobre algumas coisas no nosso casamento e eu pensei, nem tudo pode ser eu. Então eu disse, Deus está lidando com você sobre algo? Ele disse, não, eu acho que não. Ai, aquilo me deixou ardendo de raiva.
Mas veja, honestamente, tudo com que Deus quer que nos preocupemos é com o nosso relacionamento com Ele. Vamos, ouçam-me, o nosso relacionamento com Ele. E o que Ele está nos dizendo para fazer, nós não precisamos nos preocupar com os outros. Isso é, nós ficamos muito desorientados porque nós queremos que todos ao nosso redor mudem. Vamos lá? E Deus está apenas dizendo, tome conta de si mesmo e deixe que eu cuide dos outros. Vamos lá, alguém pode ouvir isso hoje? Você tem ideia de quanto mais paz você pode ter quando voltar para casa se seguir esse pequeno conselho? Tome conta de você. Deixe que Deus cuide dos outros. Você pode orar pelas pessoas, mas quando fizer isso é melhor fazer com muita humildade. Sabe, eu jamais oraria para que Deus mudasse alguém sem orar para que Deus me mude também se eu precisar mudar. Então Jacó passou uma noite inteira lutando com Deus. Então o anjo lhe disse, deixe-me ir, pois o dia está amanhecendo. Estou lendo no versículo 26, mas Jacó disse, eu não te deixarei ir, a menos que você declare uma bênção sobre mim. Agora isso pode soar como, isso é muita audácia, mas Deus realmente gosta desse tipo de espírito. Ele gosta desse tipo de pessoa que diz, eu não vou desistir, eu não vou parar, até que a minha vida seja abençoada. Então, o anjo do Senhor perguntou, qual é o seu nome? E ele ficou chocado com a pergunta e ele sussurrou, me chamo Jacó. E Jacó, o nome Jacó significa suplantador, enganador, malandro e vigarista. Então, naquele ponto da vida de Jacó, ele ficou cara a cara consigo mesmo. E todos nós temos que chegar a esse ponto de encarar a verdade sobre nós mesmos. Você não pode seguir para o próximo lugar até que enfrente onde está. Estão comigo? Se vocês permanecerem na minha palavra, então vocês verdadeiramente serão os meus discípulos e conhecerão a verdade vai torná-los livres. Mas não é a verdade sobre outra pessoa que vai torná-lo livre. Eu não estou tentando fazer ninguém se sentir mal consigo mesmo ou fazê-lo pensar que tudo é culpa sua, sabe? Só estou dizendo que você não pode fazer nada em relação a outra pessoa. Precisamos deixar as pessoas para Deus, orar por elas, deixá-las com Deus e deixar Deus trabalhar com você em suas próprias coisas. Vamos lá. No verso 28, eu amo isso, o anjo disse, você já não mais será chamado pelo nome de Jacó, suplantador. Foi aí então que Jacó fez uma mudança. Veja, nós podemos mudar, todos digam, eu posso mudar. Na verdade, vamos dizer isso melhor, diga, eu estou mudando. Mas o seu nome será Israel, que significa príncipe lutador, porque você lutou com Deus e com os homens e você prevaleceu. Eu amo isso. Deus amou esse espírito em Jacó que, embora tivesse sido um sujeito muito mau caráter, agora ele havia chegado ao ponto em que ele queria mudar. Ele queria mudar as coisas. Ele queria se acertar com Deus. É por isso que estou lhe dizendo que não há ninguém que esteja além da redenção, porque não importa o que você tenha feito, se você quiser se acertar com Deus, Jesus estará lá por você. Amém? O Evangelho é uma boa notícia. Talvez você tenha pecado terrivelmente e aceitado uma vida medíocre por causa do que fez no passado. Eu tenho uma boa notícia para você hoje. Você pode ter uma vida maravilhosa.
Não importa o que tenha feito, porque quando Deus nos perdoa, Ele esquece o que nós fizemos. Sabe, isso é muito difícil de se entender. Ele não só perdoa, mas Ele esquece. E então Ele não se lembra mais, a Bíblia está dizendo. Então pare de falar com Deus sobre coisas que Ele já esqueceu. Você já pediu para Ele te perdoar 20 vezes, você não precisa continuar dizendo a mesma coisa de novo e de novo. Apenas aceite seu perdão agora e siga em frente. Eu me lembro de quando eu era uma jovem de 20 anos, todas as noites eu fazia a mesma oração: Deus me perdoe, Deus me perdoe. Deus me perdoe. E eu ficava falando do meu passado. Então, numa noite, ouvi o Senhor dizer: eu te perdoei da primeira vez que você me pediu, agora você tem que recebê-lo e seguir em frente. E alguns aqui precisam fazer isso, você precisa receber e seguir em frente. E há pessoas nos vendo na TV, e eu particularmente sinto que há várias pessoas na prisão que precisam receber o perdão de Deus agora e ir em frente. Você não está além da redenção. Não é maravilhoso que Ele seja o nosso Redentor? Ele nos comprou de volta com o seu sangue. O diabo não nos possui mais. Aleluia! Agradeça a Deus pelo sangue de Jesus. Há poder no seu sangue. Sabe, Deus nos promete mudar as coisas. Ele nos dará beleza em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de luto e vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Sabe, eu chamo isso de uma grande troca divina. Você pode dar a Ele todo o seu pecado e Ele te dará a sua justiça. Cara, isso é um negócio muito bom. Eu vou te dar a minha miséria e receber a tua alegria. Vou te dar as minhas preocupações e receber a tua paz. Vou te dar o meu passado e receber o teu futuro. Deus odeia a injustiça. Ele é um Deus de justiça, e se você foi tratado injustamente em sua vida e levar isto a Deus, Ele vai transformar as coisas erradas em certas. Você não pode, mas Ele pode. Veja, eu tinha sido maltratada e eu sentia que todos me deviam algo. Mas eu estava tentando cobrar das pessoas erradas, eu estava tentando cobrar de pessoas que não podiam me pagar. Somente Deus pode te retribuir pelos erros que foram cometidos contra você. Ninguém além de Deus pode te pagar. E cara, o pagamento de Deus é bom, porque Ele diz que te dará bênçãos dobradas pelos problemas passados. O dobro pelos problemas. Jó teve momentos difíceis. Mas no final, a Bíblia diz que Deus deu a Jó 2 vezes mais do que ele tinha antes. Isso não é bom? Mas uma das coisas que ele tinha que fazer era orar pelos amigos que o maltrataram. A Bíblia diz, quando ele orou pelos seus amigos, Deus lhe deu 2 vezes mais. Vamos, talvez Deus esteja só esperando que você perdoe aquela pessoa que magoou você. Isso é tudo que está entre você e a sua vitória. Vamos? Essa pode ser a única coisa entre você e a sua vitória. Apenas perdoar a pessoa que te maltratou e te magoou. Bem, eu não sei se eu consigo fazer isso. Bem, Deus não vai mudar de ideia. Então é melhor você mudar de ideia e superar isso. Isaías 61, 7 e 8. Em vez da tua vergonha, receberás uma dupla porção. Em vez da desgraça, tu te alegrarás com a tua herança. Herdarás uma porção dupla na tua terra e a alegria perpétua será a tua cara. Essa é a minha escritura e agora eu tenho isso.
Hoje eu tenho uma dupla bênção pela vergonha que eu vivi na minha juventude. Amém? Deus sempre fará a parte dele, mas você precisa fazer a sua parte. Agora, há uma nova vida esperando por todos vocês. A menos que já estejam vivendo nela, mas eu sinto que um bom número não está. Mas você tem que dar um passo de fé. Você tem que fazer algumas coisas que talvez não tenha tanta certeza. Em Josué capítulo 1, versículos 2 e 3 diz: Moisés, meu servo, está morto. Agora você e esse povo preparem-se para atravessar o Jordão e ir para a terra que eu estou prestes a lhes dar. No verso 3, e eu darei a vocês todo lugar onde colocarem os seus pés, como prometi a Moisés. Essa é uma escritura muito importante, porque se você olhar bem para isso, Deus está dizendo: eu, pela minha graça e misericórdia, estabeleci este futuro maravilhoso para você. E tudo já está, Deus já estabeleceu, Ele não tem nada em mente para você a não ser seu bem. Jeremias 29, verso 11. Eu conheço os planos que tenho para ti, planos de prosperar e te fazer o bem. Isso não significa que você nunca terá problemas, mas como eu disse esta manhã, você é mais que vencedor. E veja, você já venceu a batalha antes mesmo de ter a luta. É só andar firme nisso. Mantenha seus olhos em Jesus. Mas então tudo isso está na sua frente. Mas então Deus disse: todo lugar em que a sola dos teus pés pisarem, eu darei a você. Então isso já é seu, você só tem que ir lá e pegá-lo. E sabe o que isso costuma significar? Que você tem que dar passos assustadores de fé.